Aí você vê como que é a ignorância, né, dessas pessoas que de religioso, dessas pessoas que não têm o entendimento dos escritos bíblicos. Eu estou aqui agora numa sorveteria aqui, um calor aqui em São Paulo. Agora é 15 horas e 48 minutos. Eu tirei um tempinho, falei, vou sair de casa, vou andar um pouco. Aí estou na sorveteria aqui, aí eu estava lendo lendo a Bíblia. Aí eu abri nessa parte aqui de Mateus 24, 15, 16 em diante, né? Aí você lê, mas você vê, o religioso ele lê isso aqui, ele não consegue ter o entendimento que isso daqui teve um prazo, teve uma época para acontecer isso aqui. Aí ele pega isso aqui como se fosse escrito semana passada, como se isso aqui tivesse sido escrito o ano passado, sabe? Veja, assim está em Mateus 24, do versículo 15 em diante. Disse Jesus aos discípulos, porque se você for lá no versículo 1, 2 e 3, você vê que ele estava no Monte das Oliveiras conversando com os discípulos, né? Aí vai falando aqui, ele falou das coisas que aconteceriam antes da volta dele, né? Do juízo daquela geração, que foi no ano 70. Aí ele disse assim no versículo 15: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então, aqui estão as referências, lá em Daniel 9:27, Daniel 11:31 e Daniel 12:11 fala. O que é esse sacrilégio terrível? Ou o abominável da desolação? Foi o antítipo, foi o busto do general Tito, que ele mandou fazer, e colocou dentro do templo, quando ele invadiu Jerusalém. O cerco a Jerusalém durou 13 meses, foi do mês de julho do ano 69 até o ano 70, mês de agosto. Durou 390 dias, isso aí está lá em Ezequiel, capítulo 4 e 5, Ezequiel 4 e 5. Fala do período, né, de castigo, de cerco que ia durar, que ia ficar em Jerusalém. Aí quando o general Tito entrou, naquele prazo lá, ele mandou fazer o antítipo e colocou dentro o sacrilégio terrível, ou abominável da desolação, e mandou colocar dentro do templo. Porque isso está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo disse que o anticristo ia querer se parecer Deus, ia sentar até no trono de Deus, né? Então era uma referência que ele estaria dentro do templo. Mas não é isso. Mas o que é, eu quero continuar lendo embaixo. Então Jesus disse, quando vocês virem, vocês quem? Os discípulos, quem estivessem vivos, lá em Jerusalém. Então, algo ia acontecer no período que aqueles que estavam ouvindo ele poderiam estar vivos. Então ele disse assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então veja que ele estava falando, quem estivesse na Judéia, quando acontecesse aquela situação, aquele cerco, aquela invasão, quando fosse colocado o antítipo, o abominável da desolação, ou o sacrilégio terrível, então aqui, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Era para fugir porque havia chegado o juízo. 17. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Então vejam, o que chamou a atenção aqui é esses versículos 16 e 17. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da casa, não desça para tirar coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte para pegar o manto. Aí eu te pergunto, tem cabimento desse escrito, dessas falas, dessa narrativa aqui, isso aqui acontecer nos dias de hoje? Hoje é quinta-feira, hoje é dia 15 de fevereiro. Hoje é no ano 2023. Tem a mínima possibilidade disso daí acontecer, do que está escrito aí? Das pessoas fugirem para a Judéia, fugir para os montes, fugir para... Tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver. Então isso daqui, Jesus estava falando para os discípulos que iria acontecer quando
acontecesse o juízo naquela geração. Jesus estava falando essas palavras se referindo àqueles dias. No máximo, isso aqui ele falou no ano 33, no máximo, dali a 37 anos, iria se cumprir isso, 37 anos. Mas a religião fica por aí dizendo que ainda vai acontecer, algo com quase 2000 anos depois. Mas aonde estão? Será que ainda existem os montes, esses montes para fugir? Será que existe ainda? Quem estiver no telhado da sua casa, que sentido tem a pessoa hoje se estourar uma terceira... Depois disso já estourou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e nada de ninguém fugir para a Judéia nem para os montes. Nada disso. Então é algo um entendimento de criança, de menino. E pega umas passagens dessa, dentro desses calabouços, dentro desses alçapões que chamam de igreja, e as pessoas acreditam nisso. As pessoas arregalam os olhos, olha o que vai acontecer. Olha quando o anticristo vier, olha quando for colocado o sacrilégio terrível. E aí o pregador faz uma novena danada, e faz um teatro, e faz todo um malabares. E a plateia, que são leigos, que são incautos, que são ignorantes em termos de conhecimento bíblico, abraça essa situação. E ficam escravizados a uma situação dessa, esperando ainda acontecer algo parecido. Fala a verdade, é uma ignorância que não tem tamanho, né? Não tem tamanho. A cabeça do ser humano é complicado. A cabeça do ser humano é algo muito fácil de ser manobrada, de ser alienada. A cabeça do ser humano é a coisa mais fácil do mundo de ser manipulada. Ser manipulada, é verdade, sim. Quando a pessoa é carnal, ela é uma vítima fácil para manutenção, para manipulação. Ela é uma presa fácil para a manipulação. Agora, quanto mais você se torna espiritual, quanto mais você acredita que Deus está em você, que é Ele que te dá um entendimento, é Ele que te corrige, é Ele que te disciplina, então essas manobras religiosas não te alcançam de forma alguma. Não te alcança. Porque o Espírito, que é o Senhor, que está em você, Ele não permite que essas manobras cheguem até você, de forma alguma. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Meu Deus, que coisas, que situação. E as pessoas ainda esperam fugir para os montes. Tem uma religião aí, um tal de um que se diz pastor não sei o que lá, eu não vou falar o nome dele, só começa com a letra A, é Ará, alguma coisa assim. Eu frequentei lá, eu fui umas 2 ou 3 vezes, mas quando eu vi aquilo lá, eu corri. Falei, o quê? O cara tem sítio, fazenda aí pro lado do interior de São Paulo, se eu não me engano parece que ele tem também lá pro lado do Nordeste lá. E as pessoas vão para esses lugares aguardando isso acontecer. As pessoas abandonam a família, abandonam o trabalho, abandonam toda a sua vida aqui fora e vão para dentro desse sítio, dentro dessas chácaras, acreditando que ainda pode acontecer essas coisas. Você deve conhecer, é uma seita, isso é uma seita. Isso é mais ou menos parecido com o Jim Jones. Jim Jones lá na Guiana, quando ele matou quase 1000 pessoas colocando cianeto em suco de groselha, matou 960 e poucas pessoas. Esse fanatismo. Por quê? O cara é tão perturbado, o cara é tão carnal, que vive isso. Vive como se estivesse há quase 2000 anos atrás. Vive quase 2000 anos atrás. Não evolui. O entendimento da pessoa não evolui. Tá bom? Então vou encerrar esse entendimento aqui agora, encerrar essa mensagem. E só lembrando que eu estou numa sorveteria que sorvetinho aqui é bom, já era. E vou postar esse vídeo
E você leia atentamente esses versículos e veja se tem cabimento ainda alguém fugir para os montes na Judéia, Jerusalém, Israel. Tem cabimento, tá bom? Se foi útil para você, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva no canal e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento, mas acreditando que seja útil para alguém, tá bom? Até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.